Se a hernia de disco fica localizado na coluna, então por que a dor desce para a perna? E algo ainda mais curioso, por que algumas pessoas sentem mais dores nas pernas ou nos braços se o problema está nas costas? Isso não parece fazer muito sentido, não é mesmo? Mas hoje eu irei te explicar por que isso acontece de uma maneira bem simples. Se você já teve uma dor que começa na lombar, desce para o glúteo, percorre a coxa, a perna e chega até o pé, isso pode ter relação com hernia de disco. E entender por que isso acontece pode te ajudar a entender o seu próprio corpo. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua coluna não serve apenas para sustentar o seu próprio peso. Por dentro dela passam algumas estruturas, e uma dessas estruturas que são importantíssimas são os nervos. Então, esses nervos mandam sinais para os braços e para as pernas. Funciona como uma rede elétrica. Quem manda o sinal é o cérebro. Esse sinal percorre toda a coluna e da coluna vai para as pernas e para os braços. A outra coisa que você precisa saber é que a nossa coluna é formada por blocos. Então, imagine que esses blocos sejam bolachas, tá? Então, uma bolacha fica em cima da outra. Só que entre essas bolachas, que a gente chama de vértebras, existe um recheio dentro. Sabe aquele recheio que fica dentro da bolacha ou biscoito? Então, esse recheio, que a gente chama de disco intervertebral, está na sua coluna. E em algumas situações, essa coluna sustenta tanto peso que esse recheio que fica entre cada bolacha se esparrama para fora. Então imagine que você pegou uma bolacha e você apertou. Quando você aperta, o recheio sai para fora. Isso é o que acontece na hernia de disco. O disco que fica entre cada vértebra, que nesse caso é o recheio, ele sai para fora. Quando isso acontece, ele atinge os nervos que passam do lado da coluna. Esse acometimento causa bastante inflamação. E como funciona como uma rede elétrica, o sistema elétrico do nosso corpo envia sinais de dor para a perna ou para os braços. Não que o problema esteja na perna, mas é como uma rede elétrica. Pense que você tem um problema em alguma fiação da sua casa e o problema é espelhado na sua luz, que fica piscando. O problema não está na lâmpada, está na rede elétrica, mas vai se manifestar na luz. Então, é por conta disso que, apesar de o problema ser na coluna, ele tende a caminhar para as pernas, porque esse recheio sai para fora, causa inflamação no nervo, e esse nervo sai da coluna, vai para as pernas e também vai para os braços. Então, a pessoa costuma ter lombalgia, que é dor nas costas, que costuma irradiar para as pernas e ir até os pés. Se o problema for mais em cima, a irradiação costuma ser para o pescoço ou para os braços. Saliento que esse vídeo é apenas informativo e que nem toda dor na perna é hérnia de disco. Cada pessoa tem que ser avaliada individualmente por um profissional capacitado que possa distinguir entre hérnia de disco e outras patologias. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve porque eu pretendo trazer mais vídeos como esse, explicando de forma simples e didática coisas que parecem ser bastante complexas, mas na verdade é só a forma de explicar. Se você tem dúvidas sobre algum tipo de doença, gostaria de uma explicação didática como essa, comenta aqui embaixo e quem sabe não vira ideia para um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.